Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos listar os 10 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre eles e da história deles na competição. Antes disso, já gostaria de deixar aqui um pedido de like, compartilhamento, sugestões, comentários e feedback de vocês aí do nosso canal, desse vídeo e dos outros vídeos do nosso canal. Em décimo lugar, Dadá Maravilha com 113 gols em 240 jogos. Dadá fez muita história, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro e pelo Internacional, e aí rodou por diversas outras equipes, sendo artilheiro em muitas delas. Dadá detém um recorde de ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro por 3 vezes, só ele, Fred e Romário tem essa honraria. Enfim, um jogador muito importante na história do Campeonato Brasileiro e está aqui na 10ª posição dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Em nono lugar, Luiz Fabiano, 118 gols em 201 jogos, muito ligado ao São Paulo, muito ligado à Ponte Preta, também passou pelo Vasco, né, mas foi no São Paulo que ele teve os seus melhores números, maioria dos seus gols. Luiz Fabiano, dos 10 citados aqui nesse vídeo, Luiz Fabiano é o único que não foi campeão brasileiro, mas foi artilheiro no ano de 2002, quando jogava pelo São Paulo. Em oitavo lugar, Serginho Chulapa, que tem 125 gols em 184 jogos, muito ligado ao São Paulo, maior artilheiro da história do clube, muito ligado ao Santos, também passou por Corinthians e vários outros clubes. Serginho Chulapa foi um dos grandes centroavantes dos anos 80 aqui no Brasil, campeão em 77 com o São Paulo e artilheiro em 1983, vestindo a camisa do Santos. Em sétimo lugar, Washington Coração Valente, 126 gols em 201 jogos, muito ligado ao Atlético Paranaense, Ponte Preta, Fluminense, São Paulo, um dos grandes artilheiros do século aqui no Campeonato Brasileiro, um dos melhores centroavantes, pelo menos até essa primeira década do século 21, o Washington, muito importante, detém até hoje o recorde de ser o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 34 gols em 38 jogos no ano de 2004, onde o Atlético Paranaense foi vice-campeão e o Washington foi artilheiro, um dos melhores jogadores daquele ano. O Washington foi campeão brasileiro em 2010 pelo Fluminense, artilheiro nesse ano de 2004 pelo Atlético Paranaense. Em 2008 também artilheiro pelo Fluminense, dividiu a artilharia. Em sexto lugar, Túlio Maravilha, 129 gols em 240 jogos. Foi campeão em 95 e assim como Romário, Dadá e Fred, também tem 3 artilharias, detém esse recorde junto com eles. Túlio foi um dos grandes artilheiros dos anos 90 aqui no Brasil, muito importante nesse título de 95 do Botafogo, também fez gols por Corinthians, Goiás, Santa Cruz, enfim, um jogador que passou por diversos clubes, fez gol em todos eles, por onde passou. Túlio Maravilha, um grande artilheiro dos anos 90, sexto lugar nos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Em quinto lugar, o único não atacante dessa lista, Zico, tem 135 gols em 249 jogos, toda a sua história ligada ao Flamengo e todos esses gols foram feitos com a camisa rubro-negra. Zico foi campeão brasileiro 3 vezes, 80, 82 e 83, naquele timaço da equipe do Flamengo, e em 2 oportunidades foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 80 e 82. Em quarto lugar, Fred foi artilheiro do Campeonato Brasileiro por 3 oportunidades em 2012, 2014 pelo Fluminense e em 2016 pelo Atlético Mineiro, e campeão também em 2 oportunidades em 2010 e em 2012 com a camisa do Fluminense, um dos maiores centroavantes da história do Campeonato Brasileiro, um dos melhores centroavantes desse século aqui no futebol brasileiro. Em terceiro lugar, Edmundo, 153 gols em 316 partidas, para um jogador que não era um centroavante ou jogava em diversas posições, é um número impressionante, quase tão impressionante quanto o de Zico. Edmundo foi tricampeão brasileiro, 93, 94 com o Palmeiras, 97 com o Vasco, em 97 também foi o artilheiro daquela edição, e nós fizemos um vídeo sobre Edmundo aqui no nosso canal, o ano da minha vida. Vou deixar aqui um cardzinho para vocês já assistirem esse vídeo. Muito ligado a Palmeiras, Vasco, também passou por Corinthians, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e algumas outras equipes no Campeonato Brasileiro, mas sua história realmente se confunde com a do Vasco, onde ele teve a boa parte desses gols. Em terceiro lugar, então, Edmundo.
Em segundo lugar, o baixinho Romário, 155 gols em 252 partidas, muito ligado ao futebol do Rio de Janeiro, né, como um todo. Vasco, Flamengo e Fluminense foram as equipes que ele mais fez gols no Campeonato Brasileiro. Campeão em 2000 com a equipe do Vasco da Copa João Avelange e artilheiro também em 2000, 2001 e 2005, onde ele já tinha quase 40 anos e mesmo assim conseguiu ser artilheiro. Então, segundo lugar, o baixinho Romário. E aí o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, 190 gols só no Campeonato Brasileiro, muito ligada a sua história com a equipe do Vasco, onde ele tem mais de 700 gols, mais de 1000 jogos, campeão brasileiro com o Vasco em 74 e artilheiro também em 74 e em 1984. Então, um grande nome da história do Campeonato Brasileiro, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, Roberto Dinamite, primeiríssimo lugar, com 190 gols. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, deixe comentários, sugestões e feedback desse e dos outros vídeos pra gente sempre manter conteúdo. Valeu!